Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense, torcedora palmeirense. Já peço para você se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e nos ajude a crescer. Hoje a gente vai falar sobre os preços praticados pelo Palmeiras nos ingressos, nos jogos, no Allianz Parque. Então você que acha, que os ingressos estão caros, e realmente a gente vai discutir aqui, se os valores são muito elevados mesmo, se não são, eu vejo que é praticamente unânime, todo torcedor do Palmeiras reclama dos preços dos ingressos, mas a gente vai mostrar aqui com dados, com informações, com dados do próprio clube, o porquê esses preços são praticados. Eu vou mostrar uma tela também com estruturação de preços, só para você entender a diferença entre o preço que é cobrado na bilheteria e o valor que é efetivamente pago por cada torcedor. São conceitos diferentes, é o chamado ticket médio, e a gente vai entender aqui por que o Palmeiras pratica esses preços. Será que o Palmeiras não poderia, de fato, reduzir esses valores, cobrar um valor mais justo, mais acessível para o torcedor do Palmeiras? Mas a gente vai dar a nossa opinião também com base nesses dados, e você vai fazer a sua avaliação, você vai parar para pensar, colocar a mão na consciência, entender aqui esses preços, esses custos, e entender se faz sentido mesmo o Palmeiras cobrar esses preços, ou se realmente o Palmeiras está viajando aí na maionese, deveria cobrar um valor menor. Mas é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então o primeiro recorte que eu faço aqui, torcedor do Palmeiras, são os últimos 5 jogos do Palmeiras no Allianz Parque, tá? Eu acho que é um bom recorte. A gente tem jogos aí muito diferentes, A gente tem jogo decisivo pelo Brasileiro contra o Flamengo, tem confronto de Libertadores, uma quartas de final, a gente tem outros jogos menores do Brasileiro, tem jogo contra adversário grande também. Então acho que é um recorte bacana. A gente começa aqui falando sobre a precificação dos jogos contra o Flamengo e o Atlético Mineiro, Foi a mesma precificação, de 180 a 400 reais cada ingresso de bilheteria, e uma arrecadação aí de 4 milhões e 200 mil, porque o público foi muito parecido, cerca de 40 mil presentes nesses dois jogos. Quando a gente observa os outros 3 jogos do Brasileiro, essa renda ela cai pela metade, assim como o valor de bilheteria também cai pela metade, Na média aí algo em torno de 90, 160 reais por ingresso nesses outros 3 jogos aí do Brasileirão, tá? Então assim, se a gente pegar o valor médio da bilheteria nos últimos 5 jogos, a gente chega em um valor aí que varia entre 126 o mais barato, até R$ 256 reais o ingresso mais caro, tá? Fazendo uma média desses últimos 5 jogos. E a gente chega no ticket médio nesses 5 jogos de cerca de R$ 74 reais, tá? É interessante notar, e aí a gente vai começar a falar aqui sobre a temporada inteira, O Palmeiras fez 29 jogos como mandante esse ano, sendo 28 no Allianz Parque e um jogo na Arena Barueri, aquele confronto contra o Corinthians no primeiro turno do Brasileiro. E a gente vai observar aqui que o Palmeiras arrecadou praticamente 60 milhões em todos esses jogos. As despesas operacionais, então, é importante o torcedor entender isso, Quer dizer, o Palmeiras ele tem lá um lucro no jogo e você tem as despesas daquele jogo, E isso tem sim que ser levado em consideração para você precificar, os ingressos. Então não dá para não levar isso em consideração, tá? Então o Palmeiras tem aí uma despesa da ordem de quase 13 milhões e uma receita líquida por jogo de algo em torno de 47 milhões, tá? Se a gente dividir por esses 29 jogos, a gente chega aí numa renda média por jogo bruta de aproximadamente 2 milhões, tá? Por jogo, o Palmeiras gastou, na média, teve de despesas cerca de 445 mil reais. Isso significa que a receita líquida por jogo gira em torno aí de 1 milhão e 600 mil se a gente fizer o recorte da temporada toda, tá? E se a gente considerar todos os jogos do Palmeiras em 2022, a gente chega num ticket médio de quase R$ 64 reais por jogo, tá? E aí eu vou fazer já a explicação, sobre a diferença entre o valor de bilheteria e o ticket médio. Então funciona assim, rapaziada e moçada, O Palmeiras ele coloca lá o valor do ingresso, R$ 180 reais a R$ 400 reais. Significa que todos os torcedores vão pagar esse intervalo de preço? Não, tá? Então a primeira explicação, por mais que o clube coloque o preço de bilheteria entre 180 e 400 reais, boa parte dos torcedores, os presentes nesse estádio, neste jogo, não vão pagar esse preço. Porque o Palmeiras tem o sócio Avante, tem o programa Avante, um programa de sócio torcedor muito forte,
e boa parte desses torcedores tem 100% de desconto no valor facial do ingresso, né? Muitos têm 100%, outros têm 75%, outros têm 50%. Além disso, quando o ingresso ele chega para ser vendido para o público geral, boa parte desses ingressos são vendidos também como meia entrada. E mais recentemente o Palmeiras inclusive colocou a gratuidade ali para crianças, né, de 0 a 5 anos que contam como pessoas presentes no estádio. Então assim, tudo isso faz com que, por mais que o clube tenha cobrado de 180 a 400 reais no ingresso, o ticket médio desse jogo específico do Flamengo, por exemplo, foi de 104 reais. Então essa é a explicação por trás da precificação, tá? E aí, se você pegar os 4 milhões e 200 mil de renda desses jogos contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro e dividir pelos 40 mil torcedores, você vai ver que chega nesses 104 reais de ticket médio, que é quanto de fato o Palmeiras coloca no bolso por cada partida como essa, tá? Então assim, para exemplificar tudo isso que eu estou falando, eu fiz uma tabela com estruturação de preço que vai ser muito parecida com aquilo que de fato o Palmeiras imagina ali na hora de precificar, né, os valores dos ingressos, para a gente entender como a gente chega nesses 104 reais de ticket médio no jogo contra o Flamengo, tá? Então eu vou colocar na tela aqui a primeira simulação. Então essa primeira simulação, ela é muito próxima da real, tá? Essa tabela eu que fiz, justamente para a gente entender como que a gente chega nesse ticket médio. Então se você observar, você tem ali a pré-venda, né, Avante, então só os sócios torcedores têm acesso a esses ingressos e boa parte deles tem desconto de 100%, alguns têm de 75%. Então o valor final pago por ele é zero, né, ou muito próximo de zero. Quando essa venda abre para o torcedor comum, a gente já está falando de uma carga de ingressos muito reduzida, tá? Porque, por exemplo, no último jogo contra o Flamengo, cerca de 24 mil ingressos já tinham sido vendidos só na pré-venda. Então chega na bilheteria para o torcedor comum só 16 mil entradas, tá? Então desses 16 mil acontece a mesma coisa, boa parte deles são estudantes, pagam 50% e alguns deles realmente vão pagar o valor facial, o valor integral do ingresso. Então se a gente for fazendo a somatória do quanto cada um pagou de fato no ingresso, a gente chega nesses 104 reais e aí a gente vai observar que nesse jogo contra o Flamengo a renda foi de 4 milhões e 200 para uma despesa aproximada de 445 mil, e aí você chega nessa receita líquida, né, de 3,7 milhões por jogo. Agora, isso é muito próximo do que de fato aconteceu nesse jogo contra o Flamengo. Agora sim, vamos fazer um exercício, certo? Nesse jogo o Palmeiras teve 3 milhões e 700 mil de receita líquida, né, de renda líquida. É um valor muito bom, né, para o interesse do Palmeiras, que é ter um time forte, que é ter uma arrecadação forte, né, para brigar pelos títulos, é muito interessante, é compatível com o nível do clube que a gente torce, certo? Agora vamos supor que o clube praticasse o preço que você, torcedor, quer, que você, torcedor, acha que é justo, tá? Então eu fiz também aqui uma segunda simulação colocando preços mais baixos, tá? Um preço mais acessível de ingresso, e com limite de preço também muito acessível para assistir um jogo do Palmeiras, tá? Então vou colocar aqui na tela. Então, seguindo a mesma lógica, a gente considerou aqui ingressos, o mais barato, R$40, indo até R$100 o valor máximo, tá? Se a gente observar o mesmo escalonamento dos preços aqui, dos descontos, a gente vai chegar num ticket médio de aproximadamente R$20, tá? O que daria uma receita bruta de 835 mil. A despesa, ela continua igual, certo? Porque a despesa, ela não tem nenhum tipo de relação com a receita que você tem, né? Você vai continuar pagando segurança, funcionários, o pessoal da catraca, água, luz, enfim. Então, você vai ter todas essas despesas da mesma forma. Então, a despesa é a mesma, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, a renda do Palmeiras cairia de 3 milhões e 700 mil para pouco menos de 400 mil reais de lucro. Como base de comparação, tá? O Fortaleza, que é um time da Série A, ele tem o menor ticket médio do Brasileirão, pelo menos informação até 8 de julho, uma matéria que o Globo Esporte divulgou. Eu vou deixar o link aqui também para você consultar, tá? Então, a renda bruta do Fortaleza por jogo, até aquela altura, era de 390 mil. Exatamente essa receita que o Palmeiras teria se praticasse esses preços mais baixos que o torcedor quer. Então, por que eu trouxe esse exemplo do Fortaleza? Fortaleza é um bom time, que briga ali
conseguiu subir bastante no Brasileirão, né? Tava brigando ali pelo rebaixamento, mas a gente sabe que o time dos caras não era para estar naquela situação, tanto é que vem subindo aí, vem vencendo, é líder do segundo turno, mas a gente sabe que é um clube com uma expressão menor que o Palmeiras, não dá para comparar o Fortaleza com o Palmeiras, e é justamente esse ponto que eu quero trazer. O torcedor do Palmeiras, se a gente seguir essa prática de preços que ele quer, a gente vai cobrar ingressos da mesma forma que o Fortaleza cobra. E com todo respeito, o Palmeiras é um time gigante, um time que não pode viver com 400 mil de renda por jogo, tá? Por mais que o torcedor queira participar, por mais que o torcedor queira ter acesso a ingressos mais baratos, tá? Para você ter ideia, a receita anual do Fortaleza chega a 175 milhões, né? Receita de 2021. A receita do Palmeiras em 2021 foi de 900 milhões. Então, assim, são mundos diferentes, são níveis de investimento diferentes, né? Os títulos que o Palmeiras briga não são os mesmos que o Fortaleza briga, né? Existe um abismo entre os clubes. Então, isso faz com que você pare para pensar, torcedor, se você quer de fato isso. O Palmeiras poderia praticar esses preços? Poderia. Seria razoável? Para mim, não, né? E eu vejo muito torcedor falando assim, pô, mas você pega o valor do salário mínimo, R$ 1.200. Como que um torcedor vai pagar R$ 200 no ingresso? Cara, na minha opinião, né? Opinião palestrina. Um cara que recebe R$ 1.200, com todo respeito, a última coisa que ele está preocupado é ir no jogo do Palmeiras. É o que eu acho, tá? É o que eu acredito. Um cara que ganha R$ 1.200, ele está preocupado com outras coisas, né? Ele está preocupado com a dificuldade de repente pagar um aluguel, de pagar a conta de luz, de pagar a água, de comprar comida, né? Com a inflação explodindo aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então eu acho que ele não está muito preocupado em jogo do Palmeiras. Mas é a minha opinião. Deixa aqui a sua opinião, eu quero saber o que você pensa também, né? Eu não acho que isso seja um argumento plausível, né? Até porque, economicamente falando, a gente precisa entender que existe um conceito de oferta e demanda, né? E rapidamente aqui para dar uma pincelada, né? Esse conceito, né, de economia, ele diz o seguinte: quanto maior a demanda por um produto, quanto mais pessoas quiserem, desejarem aquele produto, maior o preço que você pode praticar, porque você tem muitas pessoas demandando aquele produto, né? E o inverso é proporcional também. Então, quanto menos pessoas interessadas naquele produto, menor o preço que você tem que praticar para você poder vender um mínimo de quantidade para aquele bem, para aquele produto, tá? Então, essa é a lei da oferta e demanda, é o que dita as regras do jogo, né? De novo, não é o que eu quero, né? O que eu quero é que todo torcedor do Palmeiras tenha acesso aos jogos do Palmeiras, mas isso é uma vontade, né? A realidade, ela bate a porta, né? Mesmo o Palmeiras praticando esses preços que a gente mencionou aqui, 180 a 400 reais, nós tivemos estádio cheio, né? 40 mil torcedores. Então não tem como ir contra isso. Não tem como ir contra a elitização do futebol e tudo mais. Porque a gente não está mais falando de um estádio como o Parque Antártica era, né? A gente está falando de uma arena com lugares contados ali, com assentos, enfim, com todo o conforto que a arena mais moderna, né, da América Latina oferece. Então, assim, sem contar que o custo ele é completamente diferente do que existia lá no passado, né, quando existiu o Parque Antártica. Então, de novo, na minha opinião, a precificação do Palmeiras, essa estruturação de preços, ela é correta, ela faz sentido, e eu tenho visto que o Palmeiras tem praticado preços mais acessíveis em jogos menores contra adversários menos tradicionais, e justamente por isso o ticket médio chega a R$ 65. Então não tem jeito, nos jogos em que todo mundo quiser ir, vai ser mais caro mesmo, o Palmeiras vai ter que subir um pouco os valores, e na média o torcedor vai pagar um pouco mais caro. Agora veja que interessante, torcedor. Até 15 de dezembro, o Palmeiras tinha cerca de 40 mil sócios torcedores. Esse número dobrou, né, na gestão Leila Pereira. Até 23 de agosto nós já éramos cerca de 87 mil sócios torcedores. E o que isso quer dizer, né? O que isso resulta nos preços? Isso quer dizer que cada vez mais os ingressos vão ter valores mais altos, tá? Por quê? Porque quanto mais sócios torcedores tiverem, menos ingressos disponíveis para o público comum sobrarão. Então a diretoria vai ser sempre pressionada a elevar o valor dos ingressos para tentar ter uma arrecadação mais forte nesses jogos do Palmeiras, justamente por todos os descontos aplicados nesses ingressos que são vendidos
para os sócios torcedores. Então, não tem mágica. Você que é um time forte, você que é um time competitivo, você quer o Palmeiras brigando pelos títulos, não tem jeito, o Palmeiras precisa praticar esses preços e tem dado certo, tem dado retorno. A única forma disso mudar é se o Palmeiras praticasse R$180 a R$400 no preço de ingresso e o Palmeiras colocasse 20 mil pessoas no estádio. Eu tenho certeza absoluta que no jogo seguinte a diretoria repensaria os preços dos ingressos. Então, enquanto o torcedor tiver dinheiro para investir, né, para ir nesses jogos, e de novo, a gente viu que ele não está pagando na média 180 a 400 e sim R$105, quando os preços são nesse nível, a diretoria vai continuar praticando esses valores porque é o natural do mercado. Estamos falando da cidade mais rica da América Latina, então é assim, por mais que exista a desigualdade social, a gente está falando aqui de realidade, né? O que eu gostaria que acontecesse não é a realidade, porque estamos numa cidade rica, sim, acredite ou não, São Paulo é uma cidade rica, as pessoas têm uma condição de vida suficiente, né, para pagarem, para investirem esses valores nos ingressos. Então, enquanto o Palmeiras estiver colocando 40 mil por jogo, não tem jeito, esses serão os preços praticados e a gente tem que entender, né, toda essa estruturação de preços para a gente poder falar com mais propriedade sobre isso. Mas tudo isso, rapaziada, é a minha opinião, a opinião palestrina. Eu quero saber qual é a sua opinião, de acordo com todos esses dados que eu trouxe. O que você pensa sobre isso, né? Vou deixar mais um dado aqui para você. O sócio torcedor do Palmeiras, mais a bilheteria, hoje representam cerca de 15% das receitas totais do Palmeiras, né? Então é uma base de receita muito importante para o clube e isso faz toda a diferença ali no orçamento anual para o Palmeiras fazer os seus investimentos, para continuar contratando jogadores, para o Palmeiras continuar brigando ali por todos os títulos da temporada. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, quero muito saber o que você pensa, vai ser um prazer interagir aqui com você. Eu sou o Kelpson Thiago, esse aqui é a Opinião Palestrina, eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!